aí, pessoal, como vocês estão? Está começando mais um IPAcast, o podcast do IPA, o grupo de estudos e pesquisa intelectuais e política nas Américas da Unesp de Franca. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É sempre um prazer encontrar vocês todas as segundas-feiras com o melhor conteúdo científico produzido nas principais revistas de história da América. Meu nome é Júlia e eu estou no 4º ano de História e no podcast dessa semana iremos apresentar o artigo Narrar a Mariel, Especialização e Heterotopias del Exílio Cubano em la novela Boarding Home, 1987, de Guillermo Rosales, escrito por Mônica Simal para a revista Latin American Research Review. A autora vai explicar o exílio de milhares de cubanos durante o governo de Fidel Castro a partir dos relatos literários que foram formados por aqueles que, em 1980, embarcaram do Porto de Mariel em busca da liberdade. Como base para explicar esse evento, ela utilizou o livro de Guillermo Rosales, Homeboarding, ou como é conhecido no Brasil, A Casa dos Náufragos. Para escrever a resenha, a autora se baseou no conceito de heterotopia, elaborado pelo historiador e filósofo francês Michel Foucault. A teoria de Foucault foi retirada do texto Outros Espaços, que ele escreveu em 1984. Através do conceito que ele chamou de heterotopia, conseguimos pensar a realidade do espaço social através da ideia de representação de lugares, como por exemplo os asilos, os hospitais, as escolas, entre outros espaços que compõem o entorno da sociedade. Ele se propôs a analisar como é possível que estes espaços possam se relacionar consigo mesmos e, ainda assim, desenvolver um entendimento acerca da vida dos indivíduos e das transformações sociais relativas a seus respectivos cotidianos. Foucault chama de heterotopia de desvio o lugar ou espaço que vai contra as normas vigentes da sociedade. Para a autora, a pensão, local em que o personagem principal do livro é enviado ao chegar em Miami, é um espaço heterotópico de desvio, no qual juntam-se ideias que são críticas à Revolução Cubana e ao exílio. O contexto histórico em que se insere o livro é a década de 1980, momento em que Cuba vivenciava a Revolução Cubana. De forma sucinta, a Revolução Cubana ocorreu em 1959 e possuía de início o intuito de derrubar o governo de Fulgêncio Batista e afastar os Estados Unidos da ilha. Porém, Fidel Castro tem seu propósito interrompido. Ele foi preso e exilado no México, momento onde conheceu Che Guevara. As propostas iniciais elaboradas por eles não tinham um cunho socialista, visto que existia apenas o interesse de garantir um governo mais justo para todos, que atendesse às demandas da população e não aos interesses do capital internacional, especialmente dos Estados Unidos. Mas em 1961, com ataques dos Estados Unidos à Baía dos Porcos, Cuba estabeleceu relações junto à União Soviética e declarou que seria uma nação socialista. Diversas reformas positivas foram feitas na ilha, especialmente na área da educação e da saúde. As principais críticas realizadas à Revolução são por causa da falta de liberdade de expressão, como veremos ao longo do podcast. Durante o governo de Castro, foram formadas as UMAPs, Unidades Militares de Ajuda à Produção, local onde todos aqueles que não apoiavam fielmente e não participavam das atividades militares eram enviados. As UMAPs ficaram conhecidas como os campos de concentração em que eram enviados, sobretudo os homossexuais, pois, segundo os militares, era uma forma de os fazerem, entre aspas, virarem homens. É importante destacar que, naquela época, o mundo inteiro era patriarcal e homofóbico, então a repressão e preconceito não se restringia apenas a Cuba. A Revolução se destacou por quebrar alguns paradigmas que existiam na época em relação às mulheres, como, por exemplo, o direito delas se divorciarem. No entanto, a diversidade sexual nunca foi pauta para a Revolução. Os homossexuais eram considerados a escória da sociedade, como disse Fidel Castro. O episódio conhecido como Êxodo de Mariel foi uma imigração em massa de cubanos que partiram do Porto de Mariel para os Estados Unidos entre 15 de abril e 31 de outubro de 1980. Estima-se que aproximadamente 125 mil cubanos deixaram a ilha. Diversos artistas, poetas e escritores que iam contra o sistema castrista se exilaram, principalmente em Miami. Esses intelectuais ficaram conhecidos como a Geração de Mariel. A forma de oposição que eles encontraram durante o exílio foi a criação da revista Mariel, revista de literatura e arte. Porém, isso é um assunto para outro episódio, né, pessoal? O autor do livro analisado é Guillermo Rosales. Ele nasceu em 1946 em Havana, a capital de Cuba. Ele foi escritor e jornalista e logo jovem fez sucesso, porque seu romance É o Jogo de la Viola foi finalista do conceituadíssimo concurso Casa de las Américas. Em 1979, ele fugiu do governo de Fidel Castro e partiu para o exílio em Miami. Rosales tinha esquizofrenia e, devido a isso, acabou em casa de recuperação.
aqueles refúgios marginais para onde vão os desesperados e sem esperança, como disse ele mesmo. Foi durante esse período que ele escreveu sua novela mais famosa e que deu origem ao tema do artigo de hoje, Boarding Home. Foi com essa obra que ele venceu o concurso Letras de Horus de 1987. Infelizmente, Guilherme suicidou-se em Miami em 1993, aos 47 anos. Seu romance autobiográfico, Boarding Home, relembra em muitos aspectos sua vida pessoal. A trama conta a história de William Figueiras, escritor que foi censurado em Cuba e foi embora para Miami em 1979. O personagem sofria de esquizofrenia, o que impossibilitava, para a época, sua socialização. Dessa maneira, sua família o leva a um asilo, onde convive com pessoas de diferentes países e classes sociais, na qual possuem em comum apenas o abandono por parte dos familiares. O protagonista começa o livro com as seguintes palavras: "A casa dizia do lado de fora a pensão, mas eu sabia que era o meu túmulo. Era um daqueles paraísos marginais onde as pessoas são despejadas para sempre, principalmente loucos. Embora, às vezes, também existam velhos deixados por suas famílias para morrer de solidão e não atrapalhar a vida dos bem-sucedidos." William se apaixona por Frances durante a trama e tenta sair do asilo com ela e construir uma vida normal. No entanto, devido ao seu transtorno mental, os administradores do local fazem de tudo para que seus planos fracassem. A escrita e a literatura, ditando todos esses infortúnios, tornam-se os seus melhores amigos. Ao longo do romance, William vai descrever sua rotina de tédio e solidão, mas também registra o amor e a esperança que ainda o cercam. Ele compreende o estado de miséria humana que o rodeia e pressente a morte. Exilado de sua própria terra, ele se sente um náufrago que não pertence ao lugar onde está, mas também não sente falta do que deixou para trás. Rosales tenta, a partir de seu romance, demonstrar a realidade dos marielitos, que em 1980 saíram do Porto de Mariel, em Cuba, em direção às ilhas dos Estados Unidos, mais especificamente para Miami, que ficou conhecida como Little Havana. Aqueles que eram considerados a escória da sociedade por Fidel Castro eram, sobretudo, os loucos, os homossexuais, velhos e ex-comunistas, também conhecidos como dissidentes. Além de Guilherme Rosales, foram diversos escritores que sofreram com o exílio cubano e que tiveram que procurar abrigo nos Estados Unidos. Podemos citar Miguel Correia, Roberto Valero, Carlos Victoria e Reinaldo Arenas, considerado o líder da geração de Mariel. Arenas escreveu Antes que Anoiteça, livro autobiográfico no qual ele descreveu a perseguição que sofreu durante a Revolução por ser homossexual e por não compactuar mais com os ideais socialistas. Citando uma passagem do artigo, Arenas testemunhou, ironicamente, que o desejo pela liberdade só foi parcialmente realizado após sua chegada aos Estados Unidos. Sobre sua vida, há também um filme chamado Antes do Anoitecer, estrelado por Javier Bardem. Infelizmente, Arenas suicidou-se em Nova York em 1990. Bom, Empacasters, por hoje era isso. Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueçam de compartilhar com seus colegas, seguir e comentar em nossas redes. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Somos um grupo de pesquisas da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. É a universidade pública, contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade e de maneira gratuita. Um grande abraço, queridos e queridas, e até semana que vem com mais um Empacast.